Esse é o canal do Saião e você é bem-vindo aqui nesse ambiente de reflexão. Pois é, hoje o assunto, pessoal, tá pesado, tá forte aqui. Nós vamos falar sobre usar a espada em nome de Jesus. Uau, que história é essa, Saião? De onde você tirou essa ideia? Será verdade que nesse mundo de tantos conflitos, de tantas disputas e até mesmo de acirramento mundial, será que a gente deve fazer parte desse contexto pensando numa batalha, às vezes fatal, quem sabe final? Mas o que é que a gente pode entender? Será que foi isso mesmo que Jesus ensinou? Pois olha só, esses dias conversando com algumas pessoas, não é que alguém me trouxe aqui o texto de Mateus capítulo 10, verso 34, e olha só o que eu encontrei aqui no primeiro evangelho do Novo Testamento. Não pensem que vim trazer paz à terra. Jesus falando. Não vim trazer paz, mas sim a espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Que coisa mais complicada é essa? Poxa, agora acabou tudo, porque eu sempre ouvi falar, de Jesus como o príncipe da paz, e que a gente está falando de Jesus, que lá em João diz para a gente, eu deixo a vocês a minha paz eu dou, e agora que história é essa? Depois o pessoal diz que na Bíblia não tem contradição, não vim trazer a paz. E, aliás, não vim trazer a paz à Terra, olhando para o planeta, aqui para os diversos continentes, toda a população mundial, e escutar isso, que não vim trazer paz à Terra. Como é que fica a situação? Ah, Saião, já sei. A gente vai olhar o original, quem sabe é um problema de tradução, quem sabe a coisa... Então eu trouxe aqui já o Novo Testamento grego direto, para a gente olhar isso bem e ver o que é que está escrito lá, para poder acompanhar o sentido lá. Diz o texto, nomiste hot elthon balei eirenen epitengen. É isso mesmo, não pensem, que eu vim trazer ou lançar paz, sobre a terra. Uk elton balei eirene ala mahairan. Pessoal, não tem dúvida, o grego tá certo, tá dizendo exatamente isso. E aí, como é que fica essa situação? Aliás, esse assunto é polêmico e confuso, porque a pergunta é assim, toda vez que tiver um conflito, toda vez que tiver um desencontro entre duas pessoas, ou grupo de pessoas, ou, vamos dizer, ambientes maiores, talvez uma cidade, ou, como a gente vê, entre países, o que é que a gente deve fazer? Escolher o Jesus da paz ou Jesus que traz a espada? Como é que essa história, qual é a atitude bem pensada aqui? Então vamos começar a ver direitinho o que é que Mateus capítulo 10 está dizendo. Aliás, eu estou até aqui com a Bíblia do estudo do Rota 66, deixa eu ver se ela traz pelo menos alguma ajuda sobre isso e o que ela está dizendo, Olha só uma nota que começa a nos ajudar aqui, diz o seguinte: olhando para o contexto, vemos que Jesus está falando da necessidade de tomar decisões diante da realidade do reino. Por exemplo, seguir a Cristo pode resultar em grande perseguição pelos próprios membros da família. Deus abençoa a família, mas existem situações específicas de conflito em relação ao reino de quem está no reino com os que estão fora desse reino. Bom, aí a coisa já começa a mudar de figura. Então preste atenção, pessoal. Olha, lê qualquer texto, lê a Bíblia, e a gente não entender direito, a gente pode fazer verdadeiras loucuras em nome daquilo que parece estar correto. Então Jesus não está dizendo aqui que ele é um mega causador de batalhas, de polêmicas, e que ele pretende trazer um exército aqui para fazer uma grande conquista cristã. Não é isso. O contexto, a gente começa a ver aqui
E ele diz um pouquinho antes: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Depois ele vai falar nesse contexto, né, quando o pai, a mãe ou mesmo parentes mais próximos representam uma ameaça. Isso precisa ser percebido em função desse contexto que está sendo apresentado aqui. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava na universidade, e quando eu comecei a estudar, eu vi alguns alunos estrangeiros. E lá eu conheci uma moça que tinha vindo de outro país, e a primeira coisa que os seus colegas me disseram: sabe, a fulana, pois ela até se interessou em querer ser seguidora de Jesus, mas ela teve uma retaliação tão forte na família que os próprios familiares estavam dispostos a prejudicá-la da maneira mais intensa possível. Aí eu comecei a entender o que está em vista aqui. Como Mateus vai trazendo para nós a realidade do Messias Jesus, e começa no Evangelho uma apresentação da rejeição desse confrontamento contra a pessoa de Jesus, ele vai apresentar essa realidade. Então, quando Jesus diz: não pense que vim trazer paz à terra, mas sim a espada, ele está usando essa linguagem metafórica, dizendo: olha, não imaginem que ser meu discípulo e seguir os meus caminhos vai trazer uma relação sempre favorável para vocês. A proposta do reino de ser discípulo de Jesus é algo tão desafiante que às vezes ela não vai trazer uma relação pacífica dentro da própria família. Por isso, Jesus vai até mais longe, né? Dizendo que a pessoa que o segue deve tomar a sua cruz. Quem acha a sua vida a perderá, quem perde por minha causa a vai encontrar, mostrando essa realidade. Então, o que a gente entende? Que esse texto não é uma convocação para a guerra. Esse texto não é um chamado a, vamos dizer assim, uma espécie de violência sagrada. Esse texto não tem nada desse tipo de intenção. Pois é, a gente entende isso, compreende o cenário e vê que o texto está falando de outra coisa, né? Quando nós somos confrontados por causa do reino, mesmo pelos relacionamentos mais próximos, muitas vezes acontece isso, né? O homem fica contra o próprio pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Às vezes, como aconteceu nos dias de Jesus, os inimigos do indivíduo eram da sua própria família. Nesse sentido, existe aqui falta de paz, existe divisão, existe esse conflito. Mas e daí? A coisa continua. Como é que a gente sabe, de fato, que em todos os diversos textos de Jesus, né, tem outros até que ele fala: vocês devem levar a espada, não existe um chamado a esse aspecto belicoso da fé? E por que tantas pessoas parecem dizer que é interessante ter uma espécie de conflito em nome de Jesus e às vezes um conflito belicoso? Bom, quando Jesus disse que as pessoas seus discípulos deveriam levar a espada, isso não era arma de guerra. Isso aí significa ter a espada como você tem um canivete ou uma faca maior para abrir caminho ou para lidar com alguma cobra ou bicho selvagem, alguma coisa desse tipo. E a gente tem a plena convicção de que Jesus jamais fez qualquer convocação entre os seus discípulos, né, e no seu próprio ensino para a formação de uma espécie de proposta militar que fosse nessa direção. Até porque Jesus mesmo vai ser preso pelas autoridades romanas, vai enfrentar a liderança religiosa de Jerusalém e, como a gente sabe, Jesus nunca mostrou qualquer resistência. Até Pedro, na hora que Jesus é preso no Getsêmani, ele acaba ali se acalorando, parte para cima do servo da guarda do templo e ele, na mesma hora em que aquele indivíduo Malco, né, acaba sendo atingido por Pedro, Jesus vai e cura a orelha do homem e diz para Pedro que esse não é o caminho. Nós vemos que essa fé cristã raiz, a fé cristã primitiva, nunca teve esse cenário de um convite ou uma convocação a essa realidade belicosa. Mas aí, então, a gente pode falar: Saião, então eu entendi o seguinte, a gente é cristão, a gente é pacífico o tempo todo, pode vir o que for, se as pessoas nos atacarem, a gente baixa a cabeça, a gente fica mansinho,
A gente sempre deve agir como Jesus na ocasião que ele foi crucificado. Será que é sempre assim? Aí nós entramos numa conversa mais ampla. Como é que nós lidamos com a realidade no mundo onde conflito, violência e maldade estão presentes? Um aspecto bem interessante do Evangelho é o fato de que aquilo que impulsiona o mal no mundo, que tem a ver com atitude egoísta, perversa, no coração dos seres humanos, aquilo está agindo, está se expandindo. E quando isso atinge a gente, as pessoas, a gente tem duas claras opções. Ou se deixar vencer pelo mal, nas palavras de Jesus, ou vencer o mal com o bem. Então, por isso que a proposta cristã sempre foi uma proposta de devolver o mal com o bem. Essa ideia de perdão, essa coisa forte de Mateus capítulo 5, de amar o inimigo, é uma revolução impressionante dos relacionamentos humanos, que tem a seguinte proposta: aquilo que envolve a maldade que está se multiplicando e atravessando a vida das pessoas, chegou em mim, tem que parar. Eu não posso ser mais um na cadeia do ódio. Eu não posso deixar o vírus de toda essa coisa violenta e furiosa também atingir a minha vida. Porque a gente não percebe isso. Quando você odeia alguém, quando você deseja o mal de uma pessoa, quando você guarda rancor, no fundo, você está ali dentro de você, acabando se contaminando, se prejudicando e às vezes derramando dentro de si mesmo aquilo que você deseja contra o próximo. Então é uma verdadeira loucura. Só que isso não significa que em toda e qualquer situação, na experiência humana, a gente não deve ter uma reação mais determinada contra a expressão da maldade. Isso quer dizer que no nível individual é uma coisa, mas no nível daquilo que envolve o bem-estar da sociedade, a Bíblia vai numa direção complementar muito interessante. Por isso, quando nós abrimos, por exemplo, o livro de Romanos, quando Paulo está ali ensinando aos discípulos de Jesus de Roma, ele vai dizer que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Elas foram e existem porque foram por ele estabelecidas. Aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aí ele vai dizer muito bem que essa autoridade, ela porta a espada, no versículo 4. Não é sem razão que ela porta a espada, não porta a espada sem um motivo. E aí o que acontece? No mundo caído, no mundo onde a maldade corre solta, se não houver alguma diretriz da lei, veja, das autoridades constituídas para refrear o mal, nós realmente estaremos numa situação difícil. Você imaginou? Né? Uma vez eu conversei com um indivíduo que esteve numa guerra e ele disse para mim que a coisa mais apavorante de estar na guerra é você estar num cenário onde você sabe que não tem lei nenhuma na prática. As pessoas que estão ali lutando, atacando, eles vão lá e o que eles fazem pode ser justificado porque eles estão diante de um contexto marcial. Então, muita brutalidade, muita coisa absurda tem sido cometida em muitas guerras, porque as pessoas se sentem numa situação de uma licença diferenciada para fazer o que eles entendem que é justiça e muitas vezes é crueldade. Portanto, imagine um ambiente onde não tem lei nenhuma, onde o Estado é falido, onde os indivíduos podem atacar uma casa, matar, roubar, estuprar e fazer o que bem entender. Isso seria uma loucura. Por isso, existe uma legitimidade da lei de usar da força para refrear o mal e proteger as pessoas vulneráveis. Então, nesse sentido, essa lei é bem-vinda e ela não tem nada a ver com vingança nem ressentimento. É a aplicação da justiça para poder manter a sociedade em condições razoavelmente pacíficas. E aí a gente pensa como é que é uma situação de um conflito. Mas saiam, e quando tiver uma guerra? Esse Jesus, que nunca foi o Jesus da espada, o que é que a gente tem dos ensinos da parte dele? Bom, quando nós temos uma guerra, essa guerra tem várias possibilidades. Pode ser uma guerra trivial,
uma disputa, por exemplo, até mesmo irrelevante, né, que podemos ter entre dois grupos ou dois países por coisas menores e que eu diria que são conflitos marcados às vezes por vaidade e por situações absolutamente até mesmo terríveis em termos de serem motivo de briga. Existe um outro tipo de guerra que um país se envolve, que é uma guerra de expansão e interesse de domínio sobre os outros. Nós vemos os grandes impérios do passado, na sua expansão, era uma expansão de fato de ter controle, domínio e poder e subjugar os povos vencidos. Agora, existe um outro tipo de guerra, que é uma guerra de autodefesa. É uma guerra de manter a segurança da própria realidade social do país, das famílias e principalmente dos vulneráveis. E aí a gente pode entender a diferença. Então, será que, por exemplo, uma nação, uma comunidade que é invadida por pessoas que querem fazer o mal, ou que simplesmente querem atacar para dominar ou para aproveitar-se dos recursos, daquilo que tem ali, isso está correto, né? Se defender disso? Com certeza está correto. Claro que essa nação, enquanto nação, precisa reunir as suas forças para defesa daqueles que estão numa situação vulnerável. Agora, se eu sou seguidor de Jesus, vamos dizer que a minha comunidade, a minha nação, me convoca para um conflito com o qual eu tenho conflito maior ainda de consciência, numa guerra injusta, para ter domínio, para atacar e explorar os outros em função de motivos escusos, eu devo participar disso? De jeito nenhum. Eu tenho direito a agir na minha consciência. Há certas situações onde a coisa é mais complicada e a gente tem que olhar os detalhes, medir bem aquilo que está acontecendo. E nessa história toda, nós temos algumas coisas que merecem atenção. Por exemplo, há pessoas com uma consciência mais sutil na sua reação a qualquer atitude de violência, de conflito, porque nada pode ser mais assustador e horrível do que tirar a vida de um outro ser humano. Isso é muito problemático e marcante. Há pessoas que até fazem o seguinte: eu participo de um conflito, eu participo de uma guerra que é inescapável, mas eu não vou como soldado, por exemplo. Eu posso atuar para cuidar dos feridos, eu posso estar lá para prestar um outro tipo de ajuda, eu posso estar lá para levar algum apoio psicológico, eu posso participar da defesa daquilo que é razoável dentro dos meus limites, sem comprometer a minha condição de saúde moral e saúde emocional numa situação muito complicada. Agora, fica bem claro que em toda a proposta do Novo Testamento, e isso às vezes me incomoda, o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso sonho nunca pode ser simplesmente vitória em batalhas. Nunca deve ser, olha, nós somos poderosos e esmagamos os outros. Toda proposta com os ensinos de Jesus e com o Novo Testamento, que inclusive entram num conflito, num desacordo com o Império Romano muito marcado pela força da espada, sempre foi o sonho da mudança do coração humano, da mudança daquilo internamente que dá origem a tudo quanto é guerra, é o sonho da paz que deve dominar o nosso coração. E para encerrar essa nossa reflexão, eu queria lembrar para todos aqui aquilo que eu posso chamar, né, da profecia, que é o grande sonho lá do passado que aparece no livro do profeta Isaías. Isaías falando daquilo que ele antevê como um sonho da parte de Deus, ele vai dizer o seguinte: pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor, ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices, uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Que a paz venha e que o triunfo do reino de Deus e do sonho profético de Isaías se realize o quanto antes.